água, ela tem os seus investimentos, ela tem reforma de prédios, ela tem pagamento de funcionários, ela tem o pagamento, ajuda para os pastores, ela investe em missões, ela ajuda pessoas, ela investe em projetos sociais. Então, dízimos e ofertas são levados para várias áreas da igreja. Então, são muitas, né, as direções que o dinheiro da igreja vai. O princípio que nós defendemos é da honestidade, tem que ser bem administrado. E a questão do pastor receber da igreja, isto biblicamente é aprovado? Tranquilamente. O pastor, ele tem necessidades como qualquer outra pessoa. O pastor come, o pastor veste, o pastor tem carro, o pastor tem família, o pastor estuda, o pastor, enfim, ele vive uma vida comum. E para que ele possa viver em tempo integral, é necessário que ele tenha o seu ganho, né? Então, a igreja, assalariar, dar a ajuda para o pastor é normal. É normal. Agora, e esses casos, essas distorções, pastor, que a gente vê sempre na mídia aí, de pastores que acumularam riquezas, que acumularam muitas fortunas e que não tinham, né, antes de estar à frente de um ministério, que tem carros, né, carrões, tem mansões, tem pastores que a gente sabe que tem até avião. Como é que o senhor vê isso? Qual que seria uma visão sobre isso? O enriquecimento através da obra de Deus. Como é que o senhor vê isso? Olha, pastor Fernando, que existem pessoas explorando do Evangelho, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós vemos através da própria mídia, tanto escrita, falada, da televisão, seja lá de que forma for, isso tem acontecido sim. As pessoas têm explorado. E isso é um absurdo. Eu não entendo o Evangelho, eu não vejo o Evangelho como um lugar para se enriquecer. Quem quer se enriquecer vai trabalhar como outra coisa qualquer, vai ganhar a sua vida investindo em outra área. Evangelho é para pregação da palavra, é para transmitir a palavra. Então todos aqueles que têm má fé, eles vão explorar sim, eles vão explorar pessoas, eles vão querer se enriquecer, porque a igreja, queira ou não queira, a igreja cresce, as pessoas contribuem, as pessoas são voluntárias, existem empresários, existe o dinheiro da lavadeira, de várias pessoas. Então, a igreja é um local para onde vai muito dinheiro. E um pastor mal intencionado, ele vai abusar, vai usufruir disso. Mas isso é condenado pela palavra de Deus. Mas que existe, existe. Sem dúvida. Pastor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui. É muito bom ter o senhor, porque realmente são assuntos que a gente precisa esclarecer, que a gente precisa tornar para o nosso público essa informação, porque pessoas às vezes têm uma visão diferente, pensam, porque na verdade não têm conhecimento do que ocorre. E dízimo e oferta realmente é algo muito polêmico na cabeça das pessoas, que conheço pessoas que são contra, às vezes, a ir à igreja, porque tem já na cabeça feita que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que entregar meu dízimo e minha oferta. Então é muito bom que nós possamos esclarecer isso, porque o mais importante para nós realmente é que a pessoa venha, não por isso, mas que venha por Jesus Cristo. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu é que agradeço e todas as vezes que precisar, estamos às ordens, porque acredito que o esclarecimento também é pregar o Evangelho. Todas as vezes que precisar, eu estou sempre às ordens. Não pague mais caro. Na Meios e Metas você compra seu celular mais barato e ainda paga em até 10 vezes sem juros. Nokia X101 por 10 vezes de R$ 13,90 sem juros. Nokia C200 por 10 vezes de R$ 16,90 sem juros. Meios e Metas, a maior revenda Vivo de Minas. 31 2511 7988.
Muito bem, o texto que eu gostaria de meditar com os amados hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que está escrito assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele tem como princípio falar sobre a justificação pela fé. A justificação pela fé, ela contrariava tudo aquilo que talvez era o princípio da doutrina judaica. A doutrina judaica era uma doutrina que tinha como princípio boas obras, que tinha como princípio toda uma ascendência que levava aos grandes heróis da Bíblia. O judeu primava por ter o seu nome relacionado com Abraão, relacionado com Isaac, relacionado com Jacó, relacionado com Davi. Já o Evangelho de Cristo, a boa nova que Cristo trazia, já não tinha este princípio. Era a justificação pela fé. A justificação pela fé em Jesus. A justificação pela fé na boa nova de Jesus. A justificação pela fé em toda a obra que Jesus havia realizado e que havia começado na simplicidade de uma manjedoura, passado por uma carpintaria, percorrido as ruas da Palestina, as ruas de Jerusalém e, de uma certa forma, findava ali no Calvário. Porém, o Calvário era talvez o princípio desta grande obra do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo agora entra com esta mensagem, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, talvez o apóstolo Paulo estava tomando como base que o centro do governo, o centro do império estava justamente ali em Roma. E era em Roma que estavam os irmãos que eram alvo desta carta. Era justamente em Roma, o centro do poder, era para esta cidade, é para a igreja que estava nesta cidade, é que Paulo estava escrevendo esta carta, que era a justificação pela fé, e que foi talvez o grande escrito de Paulo, foi a grande mensagem de Paulo. E se a mensagem central do Evangelho está em João 3,16, a mensagem central de Paulo talvez seja esta: não me envergonhe do Evangelho de Cristo e de que o justo viverá pela fé. Em Roma, uma das coisas que mais marcavam os moradores de Roma era uma vida livre, era uma vida cheia de licenciosidade, era uma vida marcada por atitudes que não condiziam com o Evangelho. E Paulo agora estava dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque para os romanos, para os judeus e para boa parte da sociedade, o rei de quem Paulo falava, o autor do Evangelho, o dono do Evangelho, aquele que era o alvo desta mensagem que Paulo iria transmitir, para muitos da sociedade, Jesus era alguém morto. Jesus não havia ressuscitado. E aí talvez esteja a grande pérola do Evangelho. Se para os demais membros da sociedade Jesus Cristo estava morto, para os cristãos, para Paulo, Jesus estava bem vivo. Então, Paulo já dizia de cara para os judeus, para os romanos: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo havia vivido aquela sociedade, Paulo havia vivido naquela sociedade, Paulo havia vivido no meio de todo aquele aparato, de toda aquela riqueza, de toda aquela grandeza, de tudo aquilo que Roma representava. Paulo havia vivido bem no meio daquilo ali. E agora, Paulo vivia no meio de um povo simples, Paulo vivia no meio da igreja
que era um povo simples como ele e que carregava, que era ouvinte, que eram destinatários de uma mensagem bem simples. Por isso Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque Paulo cria piamente que Jesus Cristo estava vivo, que Jesus Cristo reinava, que Jesus Cristo dominava. Ele havia tido uma experiência pessoal com Jesus no caminho de Damasco. Por isso, Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Paulo também, ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, por quê? Porque enquanto enquanto o Império Romano era um império opressor, enquanto o Império Romano era um império que prendia, enquanto o Império Romano era um império que dominava, a nova mensagem, a boa nova do Evangelho, era uma mensagem de libertação, era uma mensagem de restauração do homem caído, era uma mensagem que colocava o homem diante de Deus, era uma mensagem que reconciliava o homem com Deus. Paulo também não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo colocava todos os seres humanos em pé de igualdade. De acordo com a mensagem de Paulo, o Evangelho ele não diferenciava as pessoas. Não existiam pessoas maiores, não existiam pessoas menores, não existiam pessoas mais ricas, não existiam pessoas mais pobres, não existia o livre, não existia o escravo. Existiam pessoas que viviam o comum do Evangelho. O Evangelho ele leva o ser humano a entender que nós somos irmãos, que nós somos iguais. Determinada vez, citando, ou na carta aos Romanos mesmo, Paulo fala uma frase muito importante: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo colocava todos no mesmo patamar, todos estavam em pé de igualdade. E assim somos nós. Todos nós, hoje, dependemos de Jesus. Todos nós hoje dependemos desta mensagem. Todos nós hoje dependemos da aceitação de Jesus Cristo, de nos colocarmos diante de Jesus Cristo, de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós também, assim como Paulo, não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, salvação da alma, salvação do corpo, salvação de uma vida fútil, de uma vida inútil, de uma vida distante de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor, hoje ainda, venha te conceder essa grande salvação. Amém. Depois dessa maravilhosa palavra trazida para nós, eu quero que você reflita sobre esse tema, sobre não ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. E coloque no seu coração que a sua palavra, você falar de Jesus Cristo para alguém, você pode mudar, você pode impactar a vida do seu próximo. E sabemos que tem muitas pessoas que precisam de ouvir de Jesus Cristo. Então coloque a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação e fale de Jesus Cristo para todas as pessoas. Você vai ver como você vai ser mais feliz e vai tornar outras pessoas também felizes. Eu quero te agradecer já por ter estado conosco durante esse programa. Esse programa tem um único objetivo, que é abençoar a sua vida. E eu espero que isso tenha acontecido com você, que isso possa estar acontecendo na sua vida. E quero já te convidar para nos próximos programas você estar conosco. O nosso programa tem esse objetivo e o único objetivo de estar sempre entrando na sua casa para te levar boas novas a respeito de Jesus Cristo. E eu quero nesse momento orar. Eu quero orar por você, para que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Feche seus olhos nesse momento para que possamos orar junto. Senhor nosso Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um programa, Senhor, o qual estamos terminando. E te peço, Senhor, te peço que o Senhor possa abençoar cada um que nesse momento está conosco. Possa abençoar cada um, Senhor, que está dependendo de Ti, que está precisando, Senhor, de uma bênção, Pai. Eu te peço em nome de Jesus,
Abençoa cada um. Derrama a tua graça, que a sua misericórdia, Senhor, possa alcançar a todos nós. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Breve Jesus voltará. Um programa da Assembleia de Deus do Brasil, com a apresentação do pastor Fernando Gama.